Rapaziada, pesquisa presidencial fresquinha, Atlas Intel do mês de março. Vamos dar uma olhada, algumas coisas interessantes aconteceram. Lula derretendo, Flávio ali passando da margem de erro e, mais importante que tudo isso, Renan Santos se consolidando na frente de todos os governadores. Pesquisa interessante, tá? Enfraquecimento da esquerda, consolidação do candidato mais propositivo da direita, que delícia. Então vamos começar aqui com o cenário de primeiro turno. Lula, 45,5%. Flávio Bolsonaro, 42,4%. E logo atrás, Renan Santos, 4,6%, pela primeira vez na frente de todos os governadores. Romeu Zema logo atrás, 3,7%, Eduardo Leite, 1,2% e Aldo Rebelo, 0,8%. E o que é interessante desse cenário é que bem difícil que o Romeu Zema vá de fato concorrer. Se ele concorrer, na verdade, vai ser muito ruim para o Partido Novo, porque grande parte dos deputados e dos candidatos deles querem fazer campanha para o Flávio Bolsonaro. Então tá rolando uma pressão interna para ele se tornar vice do Flávio e o Flávio tem que aceitar também, né? Então vamos ver se o PL vai fazer o cálculo de que eles já vão ter meio que apoio do Novo e não vão precisar do Zema, ou se eles vão de fato incorporar o Zema na campanha. Enfim, tá concorrida a vice do Flávio, porque vai ter Tereza Cristina, alguns dizem Ratinho Júnior, mas eu duvido bastante, e o próprio Zema. Ou outra pessoa aleatória, alguém do PSD, né? O Eduardo Leite seria uma jogada que o Flávio ia gostar, né? Do jeito que ele tá, ele é tão, mas tão não homofóbico que ele vai colocar um gay de vice. E aí ele vai renunciar ainda pro gay assumir. E ele ainda vai dar um beijo no Eduardo Leite no dia da posse. Será que isso vai acontecer? Eu acho que é uma proposta aí que a base do PL tá analisando. Depois de votar o lance da misoginia, falar do FIES, Bolsa Família, esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. O PL está longhouseado. Mas... vamos lá, né? As zoeiras à parte. Eduardo Leite, 1,2%, Aldo Rebelo 0,8%. Ok, vamos ver os outros cenários. Aí tem o cenário 1, aquele era o cenário 2, tem o Lula com 45,9%, e pra você que tá blackpilando, meu Deus, o Lula está sempre na frente. Não esqueça que a esquerda tem apenas um candidato, isso aqui é um cenário de primeiro turno. A direita ali, se você analisa todo o campo, tem 1, 2, 3, 4 candidatos e 5 se você contar o Aldo Rebelo. Então o voto ali está dividido entre vários candidatos, por isso está menor que o Lula. Mas se você somar todo mundo do campo da direita, já dá ele como majoritário. E no segundo turno, o candidato que ir contra o Lula tende a ganhar. Pelo menos é isso que as pesquisas estão apontando nesse exato momento, tá? Muito diferente das pesquisas da última disputa Lula contra o Bolsonaro. O Lula estava bem na frente. Só no final que acirrou, mas assim, a essa distância ali da eleição, o Lula estava bem na frente. E agora o campo da direita está prevalecendo. Então vamos lá. Nesse cenário aqui, Lula com 45,9%, Flávio Bolsonaro com 40,1% e o Renan Santos ali mantém a sua terceira posição, mesmo com o Ronaldo Caiado entrando na disputa, que entrou com 3,7% para o Ronaldo Caiado, 3,1% para o Zema. Então pensa, esses caras, eles são governadores de estado. O Caiado, inclusive, dizem ter um bom mandato e uma alta aprovação, e mesmo assim ele não consegue superar o Renan Santos, completamente outsider, com muito menos grana, né? Todos os outros candidatos são milionários. Até o Aldo Rebelo deve ser milionário, multimilionário. Romeu Zema tem o grupo Zema, multimilionário, tem um partido inteiro, quer dizer, inteiro não, né, porque parte dele milita pro Flávio, mas tem ali uma grande quantidade de candidatos já eleitos e um governo de estado para impulsionar a sua candidatura e mesmo assim não consegue romper os 4,4 do Renan e nem o Caiado. Cara, isso aqui é brutal. Isso aqui é brutal. Estou mais comprado na saída do Lula. Então, né, tá se discutindo essa possibilidade, porque a cada momento que a base de esquerda começa a derreter, se torna mais provável uma derrota do Lula. E dizem, né, que o Lula não vai querer sair para uma eleição onde ele tem grandes chances de perder, porque seria meio que uma queimação na biografia. Pode ser real essa teoria. E aí eles jogariam Haddad para uma candidatura de sacrifício. E aí é capaz até de ir 2 candidatos de direita, pelo menos teoricamente de direita, para o segundo turno. Seria sensacional. Bem difícil isso acontecer, mas seria sensacional. Provavelmente iria o Haddad mais um. Mas aí esse passaria o trator no Haddad. Porque muitos votos do Lula não são votos tão esquerdistas nem petistas, são votos lulistas, né? Tanto que o PT sem o Lula perdeu a eleição. E agora até o PT com o Lula tende a perder. Veja só como o futuro é glorioso. Na verdade, o presente é glorioso, de certas maneiras. Bom, vamos lá. Tem mais coisa para ser analisada. Vamos pegar do começo aqui. Aprovação do governo Lula. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? Desaprovo 53,5%, aprovo 45,9%. O Lula vai ter que torcer pro candidato que for com ele pro segundo turno seja completamente debaixo d'água. E assim, está aumentando o spread.
entre a desaprovação, chegando a quase 10 pontos percentuais. Nossa, cara, é bem complicado. Assim, o Lula vai ter que torcer para ir um candidato extremamente rejeitado e rolar uma baita polêmica para essa desaprovação do outro candidato compensar a desaprovação dele. É meio que a única chance que ele tem com esse número aqui. Cara, quando tá 50%, a gente já olha e fica, nossa, é meio que inviável. Agora 53,5%, imagina se aumentar ainda. Se chegar a 55%, isso aqui é uma destruição completa de candidatura. O que reforça a tese de que ele pode desistir, né? Se mantiverem esses números por mais algum tempo e ainda piorar, sei não, cara. Bom, vamos continuar. Aqui tem a série temporal da desaprovação. Acho que sai uma pesquisa por mês, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Ele está 5 meses abaixo d'água, ou pelo menos 5 pesquisas, né? Ele já está 5 pesquisas abaixo d'água. E a boca do jacaré está abrindo, né? A famosa boca do jacaré. Olha como tava entranhado aqui, ó. Ting-ling, 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 chong-long, bum! Bom demais. Só que, ó, se você analisa lá pra trás, já chegou a esse mesmo patamar. Mas provavelmente aqui aconteceram aquelas sanções do Trump e a direita, assim, bananando toda, e aí o Lula reverteu. Mas assim, está a 1% de ser a maior desaprovação da série histórica, tá? Está a 1% de ser a maior desaprovação da série histórica. E a aprovação também está a um patamar de se tornar a mais baixa. Que situação. Bom, vamos continuar. Aqui tá por gênero, né? Isso é interessante. Os homens desaprovam mais que as mulheres. 63% dos homens desaprovam contra 45% das mulheres. 36% dos homens aprovam contra 53% das mulheres. Aprovam, né? Olha a base jovem, tá? Isso aqui vem forte. 72,7% das pessoas entre 16 a 24 anos desaprovam. Cara, que loucura. 72,7% das pessoas entre 16 e 24 anos desaprovam o Lula. Então, para os influenciadores da minha idade, petistas, se ferraram. O mercado de vocês é minúsculo. Canalhas. Traidores da geração. Pelo amor de Deus, eles querem perpetuar um projeto político que já fracassou no nosso país por mais tempo. Por que eles querem fazer isso, né? Pelo menos eles são poucos aqui, eles são 26,7% entre 16 a 24 anos aprovam Lula contra 72 está aqui na base. 25 a 34 continua a desaprovação muito alta, 35 a 44 a desaprovação ainda é mais alta que a aprovação e o Lula ele só tem uma aprovação maior quando chega no 45 59, que seria a geração X, né? E aí nos boomers está empatado, com a desaprovação até um pouco maior. Que isso, cara? Todo mundo, fora a geração X, todas as gerações desaprovam o Lula. Isso é bem interessante. Bom, aí por religião, acho que é interessante a gente ver a gigantesca desaprovação entre evangélicos, apesar de muitos esforços do PT, né, e do PSOL e da esquerda em ficar colocando o pastor Henrique do PSOL na Câmara dos Deputados e ficar pervertendo as escrituras da Bíblia para fazer uma interpretação esquerdista. Apesar de todos esses esforços, os evangélicos continuam sendo uma grande faixa de resistência, um exército de resistência contra o PT. Então, nisso eu agradeço ao evangelistão. Já os católicos estão deixando a desejar aqui, né? Só que muito do PT foi construída na base da Igreja Católica, eles se infiltraram bastante na Igreja Católica aqui no Brasil. Mas essa reversão tende a acontecer daqui a uns anos já, tá? Então, os católicos, eles aprovam 54,2% e desaprovam 45%. Já tá quase empatando, antes era mais. Avaliação do governo Lula por ruim, péssimo, ótimo ou bom e regular. Vamos ver. Ruim e péssimo, 49,8%. Ótimo ou bom, 40,6%. Regular, 9,6%. Então, esse regular é o que fica variando e colocando o Lula debaixo d'água. Repetição hipotética do cenário de 22. Se tivesse uma eleição do Lula contra o Bolsonaro de novo. O Jair, né, no caso. O Bolsonaro faria 44,8% dos votos. Na verdade, eles pegaram o cenário inteiro. Todos os candidatos da última eleição e jogaram de volta. Isso aqui é da hora. O primeiro turno seria o Bolsonaro com 44,8%. O Lula com 42,7%. Bem atrás já. Bem diferente do que foi a última eleição, né? Então, estar no governo fez mal pro PT. Isso é interessante. Muita gente fala, nossa, o PT com a máquina na mão vai ser imbatível. Dessa vez não parece que tá sendo. Aí o Ciro Gomes já vem ali em terceiro com 5,3%, Simone Tebet 1,4%. Nossa, quem que vota Simone Tebet? Pelo amor de Deus. Anula o voto, mas não vota na Tebet. Outro candidato de 22, 2,3%. Beleza. Quanto que foi a votação no primeiro turno pra gente comparar? Vamos puxar aqui. Ó, o Lula fez 48,43%. Não, isso aqui é segundo turno.
Não, a primeira. Significa que eles foram pro segundo turno, beleza. Então, ó, no primeiro turno, o Lula fez 48,43%. O Bolsonaro fez 43,2%. Então, foi 48 a 43 pro Lula. Se fosse hoje, seria 44 a 42 pro Bolsonaro. Brutal. Porque a galera já vai esquecendo das polêmicas do governo Bolsonaro e as polêmicas do governo Lula estão muito fresquinhas na cabeça das pessoas. Então já inverte. Mas isso também não muda nada, né? Vamos pro próximo. Esse cenário aqui a gente já viu. Bom, vamos comentar mais um pouco esse cenário 1 aqui, porque ele tá bem interessante. O Ratinho Júnior já desistiu, já saiu da disputa. E Ronaldo Caiado e Romeu Zema dificilmente serão candidatos, vamos ser sinceros. Porque o Caiado tá no PSD. Não faz sentido pro Kassab lançar um candidato próprio no partido dele, sendo que a galera do PSD no Sul vai querer apoiar o Flávio, a galera do PSD no Nordeste vai querer apoiar o Lula. Então ele vai ter que liberar a própria base para apoiar qualquer candidato. Então vai ficar um negócio bem coerente, bem estranho de se fazer, e não faz muito sentido, porque pro Kassab seria interessante ele colocar um cara meio de centro, e aí ele poder vender o apoio desse cara, vender assim em termos políticos, vamos dizer, oferecer, negociar o apoio deste cara no segundo turno para qualquer um dos candidatos, seja de direita, seja da esquerda. Então, se o Kassab, por exemplo, coloca o Ratinho Júnior, ou então, melhor ainda, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite faz 2%. O Kassab liga pro Lula e fala assim, ó, quantos ministérios você me oferece? É só um exemplo. Liga pro Flávio, quantos ministérios você me oferece? O que oferecer mais, ele joga o apoio do Eduardo Leite. Assim, em termos frios, poderia ser uma estratégia que faria sentido pro PSD. Agora, lançar o Caiado, o apoio do Caiado não serve de nada pro Lula. E o voto do Caiado já iria automaticamente pro Flávio. Então, não parece uma jogada tão interessante pro Kassab. E dito isso, eu acho que o Caiado não sai. Ainda mais pontuando 3,7% aqui e não parece estar fazendo pré-campanha também. Então, bom, provavelmente o Caiado não será candidato. Pode ser que seja, mas provavelmente não será. E o Zema tá na mesma situação. Se ele for candidato, ele dificulta para metade do partido dele. Então eu garanto que ele nem quer ser candidato. Ele nem quer ser, ele quer ser vice do Flávio. Se ele não conseguir ser vice do Flávio, ele vai sair candidato e vai rolar uma treta gigantesca dentro do Novo. Então talvez ele seja, talvez ele não seja também. Então esses dois ali, eles estão meio que indefinidos. O Aldo provavelmente vai sair sim. E o Renan com certeza vai sair, porque ele é presidente do próprio partido. E ele não vai negociar nem com o Flávio, nem com ninguém pra retirar a candidatura. Mas, e devo ser sincero com vocês, rapaziada, 4,4 já me surpreendeu bastante. Bastante. Porque assim, são poucas pessoas que estão politizadas e atentas nas propostas de candidatos à presidência. Nesse momento, assim, há meses da eleição. As pessoas não estão sabendo. Então, a margem de crescimento do Renan é só para a parte mais politizada da população. Então, ele não vai chegar a 20%. O grande salto que ele poderá dar vai ser muito mais próximo da eleição, quando as pessoas vão estar cientes e conhecendo todos os candidatos. Então, a barreira do Renan é o desconhecimento. Ele precisa ser mais conhecido. E essa barreira ele vai vencer conforme a eleição fique mais próxima. Por exemplo, o Padre Kelmon. A essa distância da eleição, ninguém fazia nem ideia quem ele era. Aí nos meses da eleição, todo mundo conheceu o Padre Kelmon. Então esse é um grande momento que o Renan pode saltar, porque as pessoas vão, conhecer o Renan, que diferente do Padre Kelmon, ele vai ter de fato propostas. Então, quem é esse Renan Santos que tá aparecendo na mídia, no Jornal Nacional, em entrevista, tá todo mundo falando dele, ele tá nas pesquisas eleitorais que as pessoas começam a acompanhar mais, só quem é super cracudo tá olhando pesquisa a essa distância da eleição, tipo a gente. Mas chegando próximo, todo mundo olha, porque todo mundo quer saber quem vai ser o próximo presidente. E aí vai estar lá Renan Santos. E aí quando conhecerem o Renan Santos, vai ter fundamento. Então nessa hora ele vai dar um grande salto. Mas mesmo assim ele já está crescendo. Isso é surpreendente, cara. 4,4% na frente de governadores de estado, citados exaustivamente pela grande mídia e pelo jornalismo. A cada uma matéria sobre o Renan tem 30 matérias sobre o Caiado, 30 matérias sobre o Zema. O que o Zema tá falando? Qual que é a opinião dele sobre isso? Ele vai apoiar quem ou não vai apoiar? E o que ele declarou e tudo, sabe? A mídia cobre consistentemente esses dois candidatos. E isso pode mudar a partir de agora, porque o Renan pontuando na frente deles começa a ficar mais interessante para a grande mídia falar dele, propiciando aí uma margem de crescimento no futuro próximo. Então, mesmo tendo muito menos grana, não tendo canhão de mídia, não tendo cobertura, ele já está crescendo dessa forma. Isso é assustador. Inclusive, isso é uma matéria da Metrópolis, né? Foi da hora, ó. Isso de hoje, tá? Crescimento de Renan Santos entre jovens acende alerta no governo Lula. Pesquisa da Atlas Intel mostra que o presidente Lula registrou aumento de 14 pontos na desaprovação entre essa faixa do eleitorado. Então, o Renan Santos está corroendo
Até mesmo a esquerda na base jovem. O jovem tá falando, cara, eu não quero ser de esquerda. Que merda que tem aí pra eu ver? Pum, entendeu? O jovem tá fazendo isso. O jovem fala, cara, eu não quero votar na esquerda. Não quero. E aí o Renan Santos surge reforçando isso e apresentando um projeto geracional, fazendo com que o jovem vá pro campo da direita. Isso é muito bom. Pô, acendeu alerta no governo Lula. Bom demais. Ó, o pré-candidato Renan Santos da Missão foi o que mais avançou entre jovens, registrando um crescimento de 8,8 pontos, de acordo com o levantamento. Ele passou de 15,9 em fevereiro para 24,7 em março. Saiu de 16 pontos para 25. Ó, vamos ver por gênero. Se a eleição fosse apenas com homens, Lula faria 36%, Flávio Bolsonaro 44%, Renan Santos 7,5%. Então ele salta de 4 para 7 quando a gente considera apenas homens. Com mulheres ele faz 1,6, que mostra aí um problema, mas também um avanço, porque era 0,6. Então já está subindo. E tem toda uma teoria que o voto da mulher, ele tende a regredir à média futuramente e a ficar mais próximo com o do homem conforme se aproxime da eleição. Então, por exemplo, se a eleição fosse hoje e ele não tivesse crescido com homens até lá, as mulheres tenderiam a se tornar ali um 4%, para ficar mais próximo ali do 7,5%, porque elas consomem depois esse conteúdo político e viram o seu voto depois também. Então, muito bom, cresceu aí entre homens e entre mulheres também. E aqui está o Tratorazzo de Renan Santos, né? Fazendo 24,7% entre 16 a 24 anos. Você tá entendendo que o Renan está quase empatado com Lula e Flávio Bolsonaro, que são os candidatos que estão lá em cima, nessa faixa etária? Isso é absurdo. Perceba os outros candidatos como eles nem sequer se aproximam. Isso aqui também costuma ser aquele eleitorado que impulsiona os outros futuramente. Foi assim com o Milley, foi assim com o Trump, foi assim com o próprio Jair Bolsonaro. Porque quando você inicia um grande crescimento político, você inicia com um homem jovem. Homem jovem, idade militar. No fim das contas, é quem guia a política. Então, se você crescer primeiro com mulheres, dificilmente você vai alcançar os homens depois. Se você crescer com homens idosos, dificilmente você vai chegar nos homens jovens depois. Agora, se você chega com os homens jovens, que é o mais difícil de se angariar, você passa para os outros grupos. Cara, o Ronaldo Caiado fez 0. Nossa, isso é muito brutal. O Zema fez 4,8, assim, 5 vezes menos que o Renan. O Aldo Rebelo, né, que falam que ele tem muito apelo entre os jovens, fez 2,1%, o que tá bom, tá? Vamos respeitar, tá bom sim, é bastante. Pro quanto que ele pontuou no geral, é bastante, 2,1% entre jovens. E o Lula, né, tem 38,4%, só que ele é hegemônico dentro da esquerda, não tem ali concorrência interna por enquanto. Então ele soma ali o que estaria dividido em vários candidatos da esquerda. E o Flávio Bolsonaro fez 41,8%, o que é normal também, porque o jovem tende a ser mais direita, graças a Deus, e ele vai lá e não tem conhecimento nem da existência do Renan, então ele vai, não, é o anti-Lula aí, é o Flávio. Agora a faixa mais preocupante pro Renan são os boomers. 0,1% entre os boomers. Então ele é o que menos pontua entre boomer, tá? O Caiado faz 7,3%, o que é bem alto. O Zema faz 2,9%. É difícil o boomer gostar muito do Zema, né? Porque, tipo, porra, cara, se é boomer, você vai votar no Bolsonaro. Atualmente, né? O boomer de sapatênis, talvez. O boomer de sapatênis aqui, 2,9% pro Zema. Embaixo do Zema, nem lembro quem é mais. Ah, é o Aldo Rebelo, né? É o Aldo Rebelo? Achei que tinha um entre o Zema e o Aldo Rebelo, mas não tem. É o Aldo já. E o Aldo Rebelo faz 0,7%. Então o Aldo tá bem mais forte que o Renan entre boomers. O que faz sentido, né? Porque ele é quase um boomer. Já foi presidente da Câmara, já foi ministro de Estado, etc. Então ele tem uma história na política que muitos boomers podem lembrar ali e gostar da trajetória dele. Apesar dele ter pulado entre esquerda e direita ali e alguns boomers ficarem confusos, enfim, alguns gostam, então tá aí 0,7% do Aldo. Bom, então é isso, vamos explorar outra coisa. Rapaziada, se você tá gostando da live, se você quer apoiar o canal, se você quer apoiar as lives durarem mais tempo, por favor, se torne um sub, se inscreva aqui, se inscreva na nossa live. Pô, ajude aí, eu tô querendo estender pra 4 fucking horas, eu tô querendo dobrar o tempo da live. Então me ajude a isso fazer sentido. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo, siga o canal e, pô, mande live pix aí também, que tá no comentário fixado, e vamos nessa. Comente, né? Comente da pesquisa aí junto comigo. Mande aí o que você tá achando. O Guloso já ajudou, velho. Ouçam o Guloso, ajudem o canal. Cara, aqui não dá pra saber quem são os candidatos reais. E aqui, por exemplo, galera, não sei se o Eduardo Leite vai ser candidato também. Tá muito estranho. Essa eleição, pode ser que essa eleição seja Lula, Flávio, Renan e Aldo. E aí, se você tirar o Romeu Zema e o Eduardo Leite, o Renan já bate 5%, 5, 6% até. Porque se o cara vai votar no Zema, quer dizer que ele não quer votar no Flávio. Se ele não quer votar no Flávio, então ele vai votar em outro candidato que não é o Flávio, possivelmente no Renan. Claro, desses 3,7% do Zema, vamos colocar aqui que 2,7% foram pro Flávio, fazendo uma conta bem conservadora.
Então, pelo menos 1% já vem pro Renan, que já joga ele com 5,6%, quase 6%. É alto. E do Eduardo Leite também, pelo menos metade vai pro Renan. Porque o cara que vota na porra do Eduardo Leite, ele realmente não quer votar no Lula nem no Bolsonaro. Talvez parte do voto do Eduardo Leite vá pro Lula, mas dificilmente vai pro Flávio. E aqui num cenário com Ratinho Júnior, Renan Santos supera o governador do Paraná em mais de 1%. Renan Santos 4,5%, Ratinho Júnior 3,4%. Nossa, o que a Faria Lima fez de trade Ratinho? E meu Deus do céu, e mercado financeiro, e Polymarket, e fala disso e fala daquilo, e CNN cobrindo, e Jornal Nacional, Ratinho, o que será que ele vai fazer? Ele vai ser a terceira via, meu Deus do céu. Renan Santos aqui, ó, tratorando o governador, mesmo sem vocês falarem uma palavra sobre ele. Respeita. E despontou, cara, que doideira. Comparavam ele com o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo tá com 0,7. A galera do Aldo, nada contra vocês, cara, nada contra vocês. Se não tivesse aí nem Lula nem Flávio, eu votava no Aldo. Mas como tem o Renan, né, eu vou no Renan mesmo. Só que, cara, pra quem tava disputando com o Aldo, né, que tá com 0,7, o Renan foi pra 4,5 e superou todos os governadores. Então a briga não se tornou mais uma briga com o Aldo. A briga já tá despontando os governadores e daqui a pouco se tornará uma briga com o Flávio e uma briga com o Lula. Esses são os próximos adversários. O Renan, ele sempre pontuou: minha primeira missão é passar os governadores. E hoje ele concluiu essa missão. Hoje, de forma... Cara, hoje ele fez isso. Ele fez isso. Ele passou todos os governadores de estado. Você tem noção do que é esse negócio, cara? É muito grandioso já, cara. Claro, a gente quer mais, tudo mais, beleza. Mas, tipo, olhando pra situação atual, pra uma fotografia desse momento, Renan Santos, ele era desconhecido, completamente desconhecido há um ano atrás, perante o eleitorado nacional. E agora ele tá pontuando quase 5% pra presidente da República. Na frente de todos os governadores. Eu não canso de repetir isso porque é muito foda. É muito foda. Então, esses aqui são todos os cenários comparados e os candidatos em ordem alfabética, beleza? Só tem um cenário que o Zema fica na frente do Renan, por 1%, que é o cenário onde o Flávio não sai candidato e sai o Tarcísio. E é interessante, analisando isso, que todos os outros candidatos, eles oscilam dependendo dos outros candidatos que vão sair ou não. Mas os 4, 5% ali do Renan são os mesmos, independente de quem esteja disputando. Então o Zema, ele tem um eleitor que ele tá indeciso. Ah, é Ratinho, é Caiado, é Leite, é Lula, é Bolsonaro. Ele tá indeciso. Ele vota no Zema, mas ele... Se pintar um outro ali, ele pula. O Caiado é a mesma coisa. Se vem o Tarcísio ali, eu pulo pra fora. Mas o do Renan, ele permanece estático, ele permanece o mesmo, independente de quem vá contra ele. O que demonstra ali uma coesão, uma firmeza, né? Uma consolidação desse número. E eles fizeram também um cenário com o Fernando Haddad, né? Que se torna cada vez mais uma opção. Flávio Bolsonaro faria 40,1%, o Haddad 37,6% e o Renan Santos manteria aqui a terceira posição com 4,5%. Então tirar o Lula, entrar o Haddad não muda nada pro Renan. Caiado atrás com 3,9%, Zema ainda mais atrás com 3,0% e o Aldo com 1%. O Aldo sobe um pouquinho, né? A galera fala, porra, o Haddad é muito liberal, vou no Aldo. A galera meio de esquerda, assim, faz sentido. Beleza, legal esse cenário aqui também. Esse cenário seria um tratoraço pra esquerda. Porque, ó, soma os votos do campo da direita. Flávio com 40,1, mais os 4,5 do Renan, mais os 4 do Caiado. Cara, só aí já dá 48, porque é 40,1, 3,9, né? 48,5, 48,5. Mais o Zema, 48, 49, 50, 51. Cara, já dá aqui, ó, 51. 51 contra 37 da Haddad. Cara, então no primeiro turno a direita já tem mais de 51% dos votos. Interessante. Sem contar o Aldo, né? O Aldo, não dá pra saber pra onde vai o voto do Aldo. Aí por renda, eu não vou ver por renda, não estou me importando com isso nesse exato momento. Deixa eu ver aqui. Aqui eles testaram o cenário de segundo turno. Deixa eu entender. O Lula perderia para Michele Bolsonaro, o Lula perderia para o Flávio Bolsonaro, o Lula perderia para o Jair Bolsonaro, venceria do Zema, perderia pro Tarcísio, venceria do Caiado, venceria do Ratinho. Só que isso aqui tem uma grande distorção, porque quando o candidato é desconhecido, fazer teste de segundo turno vem completamente distorcido. Entendeu? Eu vi muita gente reclamando no Twitter, inclusive, que eles não testaram o Renan Santos, que é o terceiro colocado, em cenário de segundo turno. Testaram o Eduardo Leite, testaram o Zema, testaram o Caiado, testaram todo mundo, testaram até a Michele Bolsonaro, que provavelmente nem vem candidata, e não testaram o Renan. E muita gente tava reclamando disso no Twitter. Eu vou ser sincero com vocês, eu achei ótimo. Não faz o menor sentido ter esse número aqui agora, enquanto o Renan tem uma grande barreira de desconhecimento. Vai vir um número distorcido aqui. Se as pessoas não conhecem, como que elas vão votar nele no segundo turno? Então só criaria um argumento que não faz sentido, que não leva o desconhecimento em conta, pra dizer que o Renan perderia no segundo turno.
Igual tá aqui pro Caiado e pro Ratinho, que provavelmente venceriam o Lula no segundo turno, e tá aqui que eles estão perdendo. Então, pra mim, não faz o menor sentido ter o Renan aqui em cenário de segundo turno. Simplesmente foda-se. Eu acho até bom. É que o Tarcísio venceria do Lula, grande coisa, não vai ter Tarcísio. Esqueçam isso, né? Parem de testar isso, já era. E a rejeição dos líderes políticos. O Lula é o mais rejeitado de todos. Passou a rejeição do Bolsonaro, passou a rejeição do Flávio, passou a rejeição de todo mundo. Isso é ótimo. O candidato da esquerda é o mais rejeitado, sempre bom. Pensando no futuro do país, qual resultado te causa mais medo ou preocupação? Reeleição do presidente Lula ou eleição do Flávio Bolsonaro? Então, a reeleição do presidente Lula causa 47,4% de medo ou preocupação. E 44,5% o Flávio. Nossa, e tem ali, ambos me preocupam igualmente. Cara, eu me preocupo com ambos. Bom, rapaziada, então é isso. Essa foi a minha análise aqui das pesquisas. Foi mais um react da pesquisa junto com vocês. Estou bem feliz com os resultados. Parece que avançamos algumas casas aí. E finalmente consolidamos uma vitória sobre os governadores. Foi o primeiro passo. O primeiro passo finalmente foi dado e consolidado. Agora é buscar o rachador. Essa é a missão. Conto com vocês.